Precisamos falar do Gabriel Bortoleto aqui. E eu tô dizendo isso como se eu não tivesse feito 1000 vídeos falando só sobre os feitos dele nessa temporada. Mas a coisa vai um pouco mais além. Agora que chegamos na pausa de verão, conseguimos ter um panorama um pouco mais geral de como está sendo a estreia dele na Fórmula 1 e como que essa novidade, o fato do Gabriel ter vindo com uma certa pressão de ter vencido a F3 e F2, agora na Fórmula 1 ele está tentando se adaptar ainda, só que ele já está adiantando demais o processo, o que é bom para ele. O processo de adaptação do Gabriel está indo um pouco mais rápido do que muitos achavam. E isso já está se convertendo em pontos e já está se convertendo também em atenção, não só do público, como também da imprensa e também de todo o pessoal que gira em torno disso. Mas eu tenho algo para comentar para vocês, principalmente o efeito Fernando Alonso na mídia e como isso pode ser benéfico para o Bortoleto. E aí você diz, Fernando, o que raios tem a ver o desempenho do Gabriel na pista com esse tal efeito do Fernando Alonso? Logo depois do Alonso falar que se o Gabriel fosse inglês, todos os feitos dele nessa temporada estariam estampados em todos os jornais do mundo, todos os jornais do mundo começaram a falar do Gabriel Bortoleto. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. E, aproveitando que estamos nessa pausa de verão, eu acho que dá pra gente reorganizar um pouco a casa e começar a reparar algumas coisas e comentar sobre elas durante esse período sem corridas. Eu sei, é complicado, não tem a corrida para ver, as views aqui no canal vão cair naturalmente, porque é assim que funciona, se o público não está engajado com o esporte, normalmente as views vão cair, mas eu tô aqui para trazer um vídeo, uma espécie de panorama para vocês, porque tem umas coisas que eu quero falar sobre a temporada do Gabriel e também traduzir isso em números, que eu sei que vocês vão gostar. Então, se você for novo por aqui, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui sobre Fórmula 1. Seguinte, senhores. Primeira temporada do Gabriel. Começou com muita desconfiança, não só sobre ele, mas sobre os outros novatos também e sobre o carro que ele tinha, já que a Sauber, pelo menos na primeira corrida, era tida como o pior carro do grid e muita gente ainda acha que é o pior carro do grid. Não é. Não é mais o pior carro do grid. O carro da Sauber hoje já está pelo menos os dois degrauzinhos acima de Alpine e Haas, por exemplo. Acho que não é mais o pior carro do grid, principalmente por causa das atualizações que levaram e o carro conseguiu evoluir. Só que isso não tira mérito dos pilotos. O pódio do Hülkenberg foi muito mérito dele. A pontuação do Gabriel Bortoleto, muito mérito dele. No caso, a pontuação mais de uma vez. Então, os pilotos da Sauber são ótimos. Eles conseguem potencializar o que esse carro já oferece de bom. Tá? Não é mais o pior carro do grid. Mas no início da temporada começaram como o pior carro do grid e a equipe, talvez a favorita, a ficar na última posição. E a gente até criou um acordo aqui entre a gente, que era, se o Gabriel não ficar em último, já tá ok. Se ele começar a se adaptar, é ótimo. Se ele pontuar, é pódio. Se ele for pro pódio, vitória. Se ele ganhar uma corrida com esse carro da Sauber, aí realmente estamos falando de um talento super geracional. Bom, ele ainda não conseguiu ganhar, mas ele conseguiu ir para esse pódio, né? Que no caso foram as pontuações nas últimas corridas. Se eu não estiver errado, ele pontuou na Bélgica e pontuou na Hungria agora. Chegou em 6º lugar na Hungria, uma ótima posição de chegada. Só que, se você pegar todo o processo de evolução dele do início da temporada até aqui, meio que ele foi passando por tudo. Falha no carro, naquela primeira corrida, já que o carro rodou sozinho, teve um problema de suspensão e tal. Teve também erros do próprio piloto, teve erro de estratégia, teve timing errado, tudo que poderia acontecer para adaptar um piloto numa temporada, aconteceu com o Gabriel nessas primeiras 14 corridas. E logo depois de uma breve pausa de 2 semanas ali, o Gabriel voltou já com muito mais experiência para as pistas e começou a mostrar que o potencial que a Sauber acredita que ele tem está ali. Tanto é que tem uma passagem do texto do Marca sobre o Gabriel que a Sauber comenta, e eles dizem que o Gabriel já começou a mostrar o porquê que a gente acredita tanto nele, ou ele já começou a demonstrar todo o potencial que nós achamos que ele tem. E de fato ele tem. Acho que não só o Marca, mas todo mundo está começando a perceber que, ok, o Gabriel, ele tem algo ali de diferente, bem como o Kimi Antonelli tem, bem como o Radiat tem, mas o Gabriel tem algo diferente. Então, aquele período de desconfiança sobre o que ele poderia entregar na Fórmula 1 já está passando.
Como o próprio Gabriel já disse também numa entrevista, acho que pro GE, o respeito em relação a ele já chegou. Não só entre o público, mas também imagino que entre os pilotos. E como o Gabriel não é o cara que bate sempre, não é o cara que falta ritmo, as coisas estão evoluindo muito bem e é muito legal ver isso. Como o torcedor brasileiro é muito legal. Vamos aos números. Embora eu esteja falando tudo isso aqui, ele ainda não está superando o Hülkenberg em tudo. Em corridas, a situação está a seguinte: 9-5 para o nosso mano Hülkenberg. E isso não é feio, muito pelo contrário. Mas eu não vou chegar aqui e falar que o Gabriel tem que virar esse jogo. Por que não? Porque perder para o Hülkenberg não é feio. O Hülkenberg é um ótimo piloto, é um cara que eleva o nível do Gabriel, puxa o Gabriel para cima, porque se o Hülkenberg estiver bem, ele vai ter que chegar no nível do Hülkenberg, que não é baixo, e, se possível, ultrapassar. Então, não é ruim. Enquanto na classificação acontece o contrário. O Gabriel já superou o Hülkenberg 8 vezes contra 6 do alemão. Então, temos um pouco de equilíbrio aqui no confronto, né? Só que quando realmente importa, na corrida, o Hülkenberg ainda está superando. E na pontuação isso também se demonstra, já que nas primeiras corridas do campeonato, em relação ao que o Gabriel ainda estava chegando, né? Estava se adaptando, o Hülkenberg pontuou mais. O Gabriel hoje tem 14 pontos, enquanto o Hülkenberg tem 37. E a Sauber agora tem 51, tá encostando cada vez mais na Williams. Williams essa que daqui a pouco vai ser ultrapassada. Do jeito que tá caindo, daqui a pouco vai ser ultrapassada. Inclusive tem até um vídeo para falar sobre ela aqui no canal, pelo menos nessa pausa de verão. E o que isso significa na prática? Bom, vou seguir os comentários de alguns gringos que fizeram, que é o Gabriel, ele tem um ritmo de classificação ótimo e ninguém tá reparando. Porque ele tá superando o Hülkenberg regularmente. Pelo menos nas classificações. Talvez ele perca uma vez, depois põe duas, perde uma, põe duas, mais ou menos assim. Enquanto isso também reflete como aquela questão da adaptação completa está acontecendo. Porque no início ele ainda estava atrás do Hülkenberg, mas ele ainda conseguia fazer alguma coisa que a gente conseguia prestar um pouco atenção nele. Enquanto de lá para cá ele está se tornando mais regular, não só naquela parte dos 15 para cima, e também colocando essa Sauber no Q3. No Q3, gente. No Q3. Sauber no Q3. O Hülkenberg, eu não lembro de ter visto o Hülkenberg no Q3 dessa temporada, mas acho que ele já foi. Mas eu não me lembro. O Gabriel já deve ter ido umas 2 ou 3 vezes. E aí eu trago novamente aquele levantamento do Kevin. Nas últimas 4 corridas, o Gabriel superou o Hülkenberg nas 4 oportunidades. Se não me engano, nas 4 classificações. E se contar com a sprint, foram 5-0. E isso rende não só elogios para ele, como também a atenção da imprensa, a atenção da mídia, né? Aquela coisa clássica. E aconteceu algo muito curioso envolvendo ele e o Fernando Alonso, que também é o manager dele, né? O Alonso na entrevista falou que se o Gabriel fosse inglês, né, depois de elogiar muito o Gabriel e com razão, o Gabriel merece esses elogios pelo que está fazendo nas últimas corridas, o Alonso diz que se o Gabriel fosse inglês, ele estaria em todos os jornais do mundo, pelo que ele está fazendo com esse carro da Sauber, que de fato, talvez não seja aquele carro pertencente ao top 10, mas o Gabriel está colocando o carro no top 10. Bem como o Hülkenberg fazia no início da temporada também. Enfim, ele falou que se o Gabriel fosse inglês, estaria nas capas de todos os jornais do mundo e que todo mundo estaria falando dele, o que até então era uma coisa um pouco mais rara. Você via a imprensa brasileira falando, claro, só que você via, por exemplo, o The Race publicando um texto aqui, depois um textinho bem breve ali. Logo depois do que o Alonso falou disso sobre o Gabriel, todos os jornais do mundo começaram a falar do Gabriel. Aí veio o Marca, aí veio o Automotor Sport, aí veio o Bernie Ecclestone, lá de longe, falando que o Gabriel ele poderia ser candidato a substituir o Hamilton na Ferrari. E aí acho que ele deu uma empolgada. Não é assim que funciona, o menino acabou de chegar, não vamos colocar ele na Ferrari ainda. Vamos colocar na McLaren, num lugar onde tem, assim, chance de título, tá? Por favor. Não é assim que funciona, tá? Deixa o pessoal consertar a Ferrari primeiro, depois coloca um brasileiro por lá. E eu tenho até os textos aqui, ó. Automotor Sport. O brasileiro está ficando melhor a cada dia. Bortoleto está virando um rival de Hülkenberg e você tem a sensação de que ele está aprendendo e aplicando imediatamente aquilo que aprendeu. Justamente pelo processo de evolução que eu vinha falando e também tentativa e erro. Quando você erra, você não repete o que está acontecendo e a jogar que ele tem um parceiro muito experiente do lado, ele consegue aprender muito. E também a equipe, aos poucos, está trazendo funcionários experientes e isso vai acabar ajudando ele, por que não? Jornal Marca.
Gabriel é o piloto que Helmut Marko classificou como nível B, talvez por ter ganhado com clareza de Hadjar na F2 em 2024. Mas ele era melhor que o francês no ano passado e segue fazendo isso esse ano. E ainda que eu ache que o Gabriel ainda não é o estreante do ano, pelo fato do Hadjar ter um overall, né, ter uma temporada geral um pouco agora melhor do que o Gabriel, ele é o estreante que mais evoluiu desde o início do ano. Pelo menos esse prêmio o Gabriel já tem. Já foi eleito piloto do dia, tá pontuando. No momento ele é o estreante que mais evoluiu. E se ele continuar nesse nível, ele vai terminar o ano como estreante da temporada. Porque o Hadjar não tá conseguindo tanto brilho assim, como o Gabriel tá conseguindo nas últimas corridas. Não só nas últimas 2 ou 3, mas nas últimas 4 ou 5. Mais ou menos assim. Enquanto alguns outros estreantes estão ou em descenso, ou não estão conseguindo nada além do que o carro oferece. Já o Gabriel, ele não tá numa crescente, ele tá numa subida e, enfim, os jornais começaram a perceber, ironicamente ou coincidentemente ou não, logo depois do que o Alonso falou. Mais uma vez provando que é muito bom ter o Alonso ao seu lado, porque ele vai te defender e vai fazer todo mundo falar bem de você. Fica aí, né, o conselho para quem tem o Alonso por perto, cultive essa amizade com o Alonso, porque vale muito a pena. O Gabriel, ele tá se adaptando à Fórmula 1, e tá fazendo isso da maneira natural. Apesar de ter cometido alguns erros, do carro não ter ajudado por vezes, tá acontecendo de forma natural. Se a Audi acertar esse carro em 2026 e tomara que ela acerte, aí poderemos ver não só o Gabriel mais regularmente no top 10, como também brigando por pontos. E se o carro for bom mesmo, aí a gente pode esperar um pódiozinho. Por que não? O Gabriel é um piloto especial, é um piloto diferente, é um piloto que consegue extrair um pouco mais do que o carro oferece pelo que a gente está vendo. O próprio Hülkenberg não está conseguindo se adaptar tão bem ao carro depois de algumas atualizações das últimas corridas, enquanto o Gabriel está. Então, coisas boas estão acontecendo e podem acontecer até o final da temporada. Esperamos que a Sauber continue investindo no carro junto com a Audi, que elas não larguem esse carro para focar no ano que vem ainda, deixa para fazer isso no final da temporada, depois que já tiver com um carro um pouco acima das demais, já que as outras vão focar em 2026 também, como é o caso da Williams, que já está fazendo isso. Vai investindo nesse carro, Sauber. Vamos ver até onde esses dois conseguem chegar, e principalmente o Gabriel. E também não esqueçam de Interlagos, queremos esse carro brigando por pontos lá, se possível pódio. Porque na minha cabeça o Gabriel vai marcar um pódio de Interlagos, com chuva ou com sol. Mas bem, aí eu já tô me empolgando, né? Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui um panorama geral da temporada do Gabriel. Aquele panorama um pouco, nada técnico, nada específico, mas bem pessoal, né? Em que eu ligo a câmera, falo com vocês, aquela relação que nós temos, aquela relação bonita. Quero saber suas opiniões, comentem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, cliquem no like e se inscrevam no canal para ver mais vídeos meus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E esse vídeo também é um pretexto para usar essa camisa do Vitória. Olha que linda. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.